E aí galera, beleza? Dando continuidade, parte 2 do vídeo de ecologia, onde a gente terminou falando de cadeias e teias alimentares. Vamos resolver duas questões que foram do Enem. Eu vou explicar, só explicar aqui rapidinho e vou botar a tela para a gente ver as questões, né? Vejam bem, lembrando, a gente tem numa cadeia o produtor, né? O consumidor de primeira ordem, que é o primário, o consumidor de segunda ordem, que é o secundário, o consumidor de terceira ordem, que é o terciário, e o consumidor de quarta ordem, que é o quaternário. Pois bem, se eu estiver considerando o nicho, eu vou dizer que o consumidor de quarta ordem, o último aqui, ele está na quinta posição. O consumidor primário, ele está na segunda posição, porque aqui é o produtor, né? Mas ele é o primeiro a consumir. Por isso que ele é primário e consumidor de primeira ordem. Então vamos pegar as duas questões, vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. A questão fala do seguinte antes, né? É uma cena onde tem um homem pré-histórico, um caçador, coletor, e ele está pensando em comer o tigre, em matar o tigre para se alimentar dele. E o tigre está pensando em se alimentar do caçador. E lá em cima na montanha tem um abutre que está olhando e pensando, opa, eu vou me alimentar desses dois aí. Então a pergunta vem o seguinte, vamos lá. Suponha, né, que em cena anterior a apresentada, ou seja, em algo que aconteceu antes dessa cena aí, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Ora, se o homem conseguiu se alimentar de grãos e frutas que ele coletou, veja, ele está comendo algo de planta, ele está comendo algo do produtor. Então ele é um consumidor de primeira ordem, ele é o primário, o consumidor primário. Aí continua. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, ou seja, se o tigre conseguir realizar o pensamento dele, que é matar o homem e devorá-lo, a gente vai ter que, como o homem comeu frutas, ele era o primário. Se o tigre se alimenta do homem, que nesse caso era um herbívoro, né? O homem comeu frutas, ele está fazendo a função de vegetariano. E aí, se o tigre comer ele, o tigre é o carnívoro, o primeiro carnívoro. Então ele é o segundo a consumir. O tigre seria o consumidor secundário. E a questão continua. E, vírgula, posteriormente, se servir de alimento aos abutres, ou seja, se esse tigre que se alimentou do homem servir de alimento para o abutre, já que o homem era o primário, o tigre era o secundário, porque se alimentou do homem, e o abutre comendo o tigre, devorando o tigre, o abutre passará a ser o consumidor terciário. E aí vem a pergunta, né? O comando aí da questão toda é em cima disso. Tigre e abutres ocuparão respectivamente, ou seja, quem é o tigre e quem é o abutre? Ora, se a fruta é a primária, se o homem que come a fruta é ou melhor, se a fruta é o produtor, vem do produtor, se o homem é o consumidor primário, porque comeu fruta, se o tigre é o consumidor secundário, porque se alimentou do homem, e o abutre é o terciário, a resposta óbvia é qual? Corretamente, quem marcou a letra, o número 3. Respectivamente, o tigre é o consumidor secundário e o outro é o consumidor terciário. Então agora vamos para outra questão que vai também olhar uma teia alimentar. Então a teia você vai ter várias cadeias se ramificando. O ponto-chave ali é que você tem que olhar o produtor. Então vamos lá para a questão. A questão do Enem Digital de 2020, em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Então observem aí na teia, o que vocês vão ter que ficar atentos aí é que toda cadeia você tem que olhar logo para a base. Quem é a base da cadeia? É a alga. Então você veja ali, tem a alga serve de alimento para molusco, se você for subindo, né, à direita. A alga serve de alimento para o copépode. Copépode é um crustáceo pequeno, né? Faz parte lá do zooplâncton, pequenos animais que vivem ao sabor das ondas. O copépode serve de alimento para o peixe,
O molusco também pode servir de alimento para o peixe e o peixe pode servir de alimento para as aves. Então veja que ele está perguntando ali na questão. O menor nível trófico ocupado pelas aves. Então o ponto-chave ali é a ave, a gente vai olhar para a ave. O menor nível trófico que a ave pode ocupar, ela participando como consumidor de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Bom, para a ave ser um consumidor de primeira ordem, lembra, ela tem que ser primeira ordem ou primário. Ela teria que estar se alimentando de quem? Do produtor. Tem ave se alimentando de algas aí na figura? Você observa que não tem. Para ela ser um consumidor de segunda ordem, ela teria que estar se alimentando de alguém que se alimenta de alga. E assim vai, entenderam? Então vamos considerar aqui, alga. Se eu olhar ali, a seta sai da comida para quem consome, viu? Uma coisa para vocês ficarem atentos. A seta sempre sai da comida para o consumidor. Então se eu for colocar capim, grilo, sapo, cobra, águia, vai ser seta do capim para o grilo, seta do grilo para o sapo, seta do sapo para a cobra, seta da cobra para o gavião, dizendo que esse é consumido pelo seguinte. Então olha ali na imagem, a alga, que é o produtor, eu começo com ela. Eu posso descer, se eu descer a seta, estou dizendo que a alga morreu, os fungos e as bactérias estão comendo, né? Decompondo. Não é o caso. Tem que olhar lá para a ave. Então, se eu subir de alga, olha a alga. Se eu for para alga copépode, o copépode que está comendo alga, né? A alga é alimento dele. Esse crustáceo é um consumidor de primeira ordem, consumidor primário. Quem é que se alimenta do copépode? Só ali na seta você só vai ver que é peixe, porque a seta sai da comida para o consumidor. Então, o peixe seria o consumidor de segunda ordem, porque é o segundo a consumir. E quem é que come peixe? Ave, consumidor de terceira ordem. Opa, eu estou vendo que é uma posição pequena, terceira ordem. Vamos para o outro lado. Alga sendo comida de quem ali? A alga só é comida de inseto. Se for inseto, ele é o primário. Se for o inseto comido pelo peixe, ele é o secundário. E se for para a ave comendo peixe, de novo, de terceira ordem. Ou seja, ou melhor, um consumidor terciário, né? Vamos agora para o lado aqui da direita. Alga sendo comida do molusco. O molusco pode ser comida do peixe e o peixe da ave continua de terceira ordem. Agora tem outro lado ainda, mais à direita. A alga é comida do molusco e o molusco é comida da ave, ou seja, molusco é primeira ordem e ave segunda ordem. Então, a resposta é a letra B de bola, né? Quem marcou a letra B de bola acertou. Porque aí eu tenho alga, molusco, ave. Ou seja, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor de segunda ordem. Então essa é a menor posição que a ave pode ocupar nessa cadeia alimentar. Ou melhor, nessa teia alimentar. Então é isso, gente. Espero que tenham compreendido aí. Depois a gente vai para outro assunto de ecologia, falar dos ciclos biogeoquímicos, dos ciclos da matéria e alguns problemas ambientais. Falou, tamo junto. Gostou? Compartilha, porque a ideia é ajudar as pessoas, beleza? Se você achar que vale a pena.